Em Minaçu, o rio transbordou e casas ficaram alagadas depois de um temporal. Lavouras estão debaixo d'água. Uma ponte caiu e 60 famílias estão ilhadas. Em Jataí, a polícia acabou com uma plantação de maconha. A droga era vendida numa rede social. Três Ranchos decide cancelar a festa de Ano Novo e também o Carnaval para evitar o aumento de casos de Covid-19. Alto Paraíso, Caldas Novas e Pirenópolis são outras cidades turísticas que também não terão a festa de Réveillon. E no prato do dia, a receita de uma sobremesa que está mudando a vida de um casal de Caldas Novas. Você vai aprender com eles a fazer um pudim sem furinhos, com gostinho de receita de vó. Ô, delícia! Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta quinta-feira, agora 11h49. Bom jornal, vamos começar. As fortes chuvas provocaram inundações em vários pontos de Minaçu, lá no norte do estado. O Vinícius Colini está na cidade e traz as últimas informações de como está a situação neste momento. É com você, Vinícius, situação feia por aí, não é isso? Bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Realmente, situação muito preocupante aqui na cidade. O sol acabou de abrir, mas há 10 minutos antes de entrar ao vivo, estava chovendo forte aqui. Eu estou em uma casa que foi completamente inundada pela água ontem. Aconteceu o seguinte, aqui a cerca de 50 metros tem um rio. Esse rio começou a subir por volta das 3 horas da tarde e os moradores vendo nessa água subir, já começaram a colocar toda a mobília para cima. Geladeira, fogão, o sofá, tudo eles conseguiram colocar para cima. Quando essa água chegou aqui, ela ficou a uma altura de cerca de 1 metro dentro dessa casa, mas como eles conseguiram colocar tudo para cima, não teve muitas perdas aqui. O morador, inclusive, me contou que não é normal nessa região isso acontecer. A última vez que essa casa ficou alagada foi em 2013, então tem muitos anos, e ontem eles realmente foram pegos aí de surpresa. Só que aqui não foi o único ponto da cidade a ter esse problema. Em outro ponto, no assentamento Mucambão, o problema é ainda maior, porque a ponte que faz ligação para essa cidade foi levada, uma parte da ponte pela enxurrada, foi completamente levada durante a chuva e esses moradores estão praticamente ilhados lá, sem ter acesso à cidade. São cerca de 60 famílias que também tiveram a casa alagada, eles contabilizam o prejuízo nesses momentos. Plantação de milho lá ficou debaixo d'água, a igreja que essa cidade tem, que esse assentamento tem, também foi tomada pela água lá e os moradores estão preocupados com essa situação, como vão fazer para chegar na cidade também. A gente procurou a prefeitura para comentar aí sobre esse assunto. A prefeitura disse que assim que passar a chuva vai se preocupar aí com essa questão de reformar essa ponte para dar um acesso para esses moradores de lá. A gente segue acompanhando a situação aqui no município. Thiago. Ô Vinícius, você disse que abriu o sol agora, tem previsão de chuva para mais tarde. Como é que é a situação? E agora os moradores estão com medo de mais temporal? Pois é, Thiago, o medo aqui, principalmente onde eu estou nessa casa, é justamente disso, porque a gente chegou aqui tem umas 2 horas e estava chovendo bastante aqui, a chuva estava bem forte, como eu disse, tem um rio a 50 metros daqui, então o medo desses moradores é que esse rio volte a chover e que mais água venha entrar dentro dessa casa, os móveis deles continuam para cima, tem uma máquina inclusive ali, porque eles mexem com produção aqui também, essa máquina está amarrada em uma corda justamente para evitar que se voltar mais água aqui, essa situação continue. Eu estava falando sobre aquele assentamento lá de Mucumbão, e a gente nem conseguiu chegar lá, ele fica a cerca de 2 horas, 1h30 daqui, rua de terra para chegar lá, e realmente por ter essa ponte quebrada, a gente nem conseguiu chegar lá para ver a situação desses moradores, mas realmente é muito complicado, eles estão lá sem conseguir chegar na cidade com as casas, né? A água já desceu, mas tiveram esse problema durante a madrugada, durante a noite, limpando e contabilizando os prejuízos lá, Thiago. Prejuízos grandes, por sinal. Essa chuva foi de ontem, os moradores ficaram ali debaixo d'água, plantação ali também debaixo d'água. A gente viu inclusive uma imagem de uma betoneira lá, imagem de impressionar. Assim que a gente ficou sabendo dessa chuva forte lá em Minaçu, que fica no norte do estado, a gente pediu, Vinícius, para ir lá acompanhar de perto a situação dos moradores. Inclusive, Vinícius, eu queria que você desse de novo a resposta da prefeitura.
Vinícius está falando com a gente pela internet, o sinal pode oscilar um pouquinho, a gente até viu a imagem tremendo lá. Agora eu escuto, Thiago. Ok, Vinícius, a prefeitura tinha dito o que em relação a esse temporal? Pois é, Thiago, ontem a gente entrou em contato com a prefeitura e ele tinha dito, aliás, a gente entrou em contato com o prefeito do município, ele tinha dito que ia dar todo o suporte para os moradores aqui do município. Hoje a gente voltou a conversar com a prefeitura em relação a essa ponte, porque os moradores lá daquele assentamento, eles realmente precisam ter uma passagem para chegar na cidade. Só que a prefeitura respondeu dizendo que vai ter que esperar essa chuva passar para depois reconstruir essa ponte. Eu conversei com os moradores aqui, eles me explicaram também que lá naquela região, além dessa ponte de acesso, existe algumas outras passagens que os moradores conseguem chegar na cidade, só que são passagens muito mais distantes e a gente não conseguiu saber se elas estão em condições de travessia. Então, pelo que tudo indica, realmente, esses moradores estão sem conseguir sair daquela região por causa dessa ponte, e a prefeitura disse que tem que esperar passar o período de chuva. A gente não sabe como é que fica a situação desses moradores diante disso tudo, né? É torcer para não ter um problema mais sério. Me parece questão de infraestrutura, mas aí, é claro, a fiscais responsáveis por isso devem dizer melhor do que a gente aqui do Jornal Anhanguera. Claro, a gente segue de olho nessa situação aí. Vinícius, qualquer novidade, volte a chamar a gente e torcendo para não ter chuva forte ali nessa cidade de Minaçu. Muito obrigado por sua participação. E a chuva vai continuar em várias regiões do estado. A gente tem aqui a previsão do tempo para você que está acompanhando o Jornal Anhanguera de hoje. Vamos ver como fica lá no norte, onde o Vinícius fala com a gente ao vivo. Mínima de 21, máxima de 34. Como ele disse, o sol começou a aparecer, deve permanecer agora à tarde, mas tem previsão de mais chuva, 20 milímetros. Região oeste, mínima de 22, máxima de 35. Aqui na nossa região central, mínima de 19, máxima de 33. Região sudoeste, mínima de 18, máxima de 32, região sul, mínima de 18, máxima de 32, tem previsão de chuva para todas essas regiões. Vamos mudar a tela aí agora para a gente falar sobre as cidades. Goiatuba, mínima de 20, máxima de 30, Uruaçu, mínima de 22, máxima de 32, Pires do Rio, mínima de 18, máxima de 31, também deve chover em todas essas cidades. Mudar de assunto agora para te contar quem já está aí. A polícia apreendeu vários pés de maconha depois de receber denúncias de que a droga estava sendo anunciada em uma rede social. Já pensou isso? O Thiago Costa tem outros detalhes para a gente. Os pés de maconha estavam sendo anunciados de forma diferente por lá, não é isso, Thiago? Com você, bom dia. Exatamente, Thiago. Bom dia para você, para quem acompanha a gente. Olha, o criminoso estava anunciando as plantas de maconha como se fossem árvores de Natal. Isso chamou a atenção das pessoas nas redes sociais, que acabaram denunciando este homem. A droga, essas plantas foram encontradas no quintal da casa dele, que fica ali. Elas foram encontradas no quintal da casa dele, que fica ali no setor Jardim Paraíso. Quando os policiais chegaram lá no local, uma menor de idade estava na residência, mas só que ela disse que não sabia do que se tratava. Sabia que o homem plantava algumas coisas no quintal da casa, mas não sabia do que era. Ela acabou sendo liberada. O homem que estava fazendo essas vendas pela internet ainda não foi localizado pela polícia. Os policiais encontraram 4 mudas de maconha. 3 delas estavam plantadas em vasos de plástico e uma delas estava plantada ali no quintal da casa mesmo. Agora, Thiago, a polícia militar segue tentando localizar esse homem. É muita cara de pau, né? Anunciar na internet que está vendendo árvore de Natal agora no final do ano, mas na verdade era planta de maconha mesmo, viu? Eu fiquei pensando aqui, Thiago, se eles anunciam que estão vendendo árvore de Natal, tem gente que entende, né? Quer dizer, o comprador está sabendo que de fato a pessoa está vendendo. Vamos acompanhar, tendo a prisão aí, você chama a gente. Thiago, obrigado por sua participação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 500 quilos de maconha na BR-060 em Anápolis. A droga estava na carroceria de uma caminhonete e o repórter Bruno Mendes tem outros detalhes para a gente. Como é que a polícia descobriu toda essa droga, hein, Bruno? Com você, boa tarde.
Oi, Tiago. Boa tarde para você e para todo mundo. Os policiais rodoviários federais aqui de Anápolis suspeitaram de 2 carros que passaram em alta velocidade pela BR-060 no sentido Brasília. Os policiais contaram que deram ordem de parada, mas só um dos veículos, um carro sedã, obedeceu à ordem. Aí os policiais foram atrás do carro que fugiu da abordagem. Se tratava de um utilitário, uma daquelas caminhonetes pequenas. Os policiais conseguiram abordar o motorista e na carroceria apreenderam 480 quilos de maconha. Os policiais contaram que nos 2 veículos tinham 3 pessoas. Elas confessaram que tinham recebido para fazer o transporte da droga. Durante as vistorias, os policiais também identificaram que o carro sedã foi roubado lá em Brasília no mês de setembro. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia aqui em Anápolis, onde acabaram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Tiago. Tá certo. Obrigado por sua participação, Bruno. A polícia está investigando 2 casos de violência sexual em Rio Verde e 2 tentativas de estupro que teriam sido cometidos pelo mesmo homem. Esse homem foi preso e agora a polícia divulgou a foto dele para saber se ele fez outras vítimas. Um morador flagrou uma das ações e entregou na delegacia imagens dessa moto, usada pelo jovem para atacar as mulheres. A polícia conseguiu chegar até a casa de Roberto da Silva Fernandes e prendeu o rapaz de 22 anos em flagrante. Ele é suspeito de tentar abusar sexualmente de 2 vítimas no mesmo dia em Rio Verde. Segundo a polícia, Roberto aproveitava à noite lugares de pouca movimentação. Uma das vítimas, de 30 anos, fazia caminhada nesse parque aqui da cidade quando o rapaz saiu daquela mata e tentou agarrá-la. A mulher usou uma garrafa com água para se defender e escapar dos abusos. No mesmo dia, Roberto tentou violentar uma adolescente de 14 anos. Segundo a polícia, o jovem também é suspeito de estuprar 2 mulheres em outubro e novembro deste ano. Abordou as vítimas próximas de suas residências, com certa violência, quando ele teria, então, consumado o crime de estupro. Essas vítimas também nos relataram a característica física desses autores, que nos levam a entender que seja ele também o autor desses outros 2 estupros consumados. O delegado suspeita que tenha mais vítimas. Estamos divulgando a foto desse autor, porque acreditamos que outras vítimas possam ter ficado constrangidas e não registraram a ocorrência. Roberto está preso na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde. Se condenado, pode pegar até 12 anos de prisão. Nós não localizamos a defesa do suspeito. Olha, aí foram presos 2 suspeitos de render uma família, o casal e os 2 filhos em Portelândia. Nós te mostramos esse caso aqui ontem, você lembra? Uma das vítimas ficou amarrada por mais de 8 horas. Os criminosos levaram joias, dinheiro, celulares, televisores e uma caminhonete. O veículo foi recuperado em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. Os suspeitos que estavam com a caminhonete foram presos. As buscas continuam para tentar encontrar os outros envolvidos no assalto. 12h02, eu no J1 agora. Vamos conhecer a Maria Isis de Itumbiara. Tá aí a foto dela. Muito obrigado, minha querida. O Marley mandou foto do filho Bruno. A família disse que tá sempre ligadinha aqui na gente. Muito obrigado. É um bolo de aniversário ali. Valeu, amigo. Bom demais. Essa aí é a Giovana, que tem 5 aninhos e mora em Lusiânia. Valeu, Giovana. Aproveitando uma piscina. Bom demais. Agora quem tá sempre de olho na gente também é a Juliana. Fez uma foto ali provando que está vendo a gente, assistindo o nosso Jornal Anhanguera. Muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo. 62-98545-5555 é o telefone que você pode participar com a gente, mandando foto, mandando sugestão de reportagem e também pedido de abraço.